bienvenida y el agradecimiento a Saint-Clair y a todos ustedes por acudir a esta convocatoria. En esta tarde vamos a tener una conferencia con Saint-Clair Lemos. Te voy a dar una breve, pero muy breve, currículum, reseña de lo que ha hecho. Él es profesor, didacta, director de la Escuela de Biodanza del Sistema Rolando Toro de Vitória, Estado de Espírito Santo, en Brasil. Es didacta y profesor formado directamente de la mano de Rolando Toro Araneda y autor del libro La vivencia de trascendencia. Y hoy tenemos el gusto de recibir de ti, Saint-Clair, esta conferencia del miedo en la danza de la vida. El espacio es para ti. Bienvenido. Muchas gracias, querido. Quero agradecer infinitamente essa invitação para estar com vocês hoje, nesse dia nesse período de celebração. Quero agradecer a todas as pessoas que han dedicado tanto trabalho para que esse momento e esses momentos ocorreram. O encontro de tantas pessoas que estamos espalhados por tantos lugares diferentes. Me foi pedido que hablara sobre o medo em nossa dança. Pero eu não quero falar de medo teórico, de medo abstrato que hablamos como se não fuera nosso. Quero mirar a nossos medos, o medo que nos habita, que habita nossos corpos, que habita nosso coração, que habita nossa mente, e que nos impede crescer, pura e simplesmente. A vida é evolucionária e transcendente por si mesma, a nível filogenético e a nível ontogenético. Nós existimos em movimento evolutivo de transformação. Não somos seres aislados ou pecadores que entramos dentro de uma realidade pré-estabelecida. Somos parte de uma grande cadena de desenvolvimento, de evolução. Toda a vida funciona assim, não somente o ser humano. Toda a vida, em seu processo de desenvolvimento, vai logrando generar formas e expressões mais complexas, mais autônomas, mais livres, com mais consciência. Na verdade, o processo de desenvolvimento humano é o processo de desenvolvimento e de corporificação da consciência minha. E esse processo é interrompido por el medo. O medo pode interferir nesse processo como todo, como uma totalidade. Medo ao desconhecido. Muitas vezes não queremos crescer, decimos que sim, pero no momento de crescer, de la transformação, damos passo hacia atrás, porque cambiar significa mudar. Pero o medo ao desconhecido não nos permite, muitas vezes, dar esse passo adelante. O medo da entrega. Não há como cambiar se mantenemos a clareza del yo, o domínio del yo sobre nossa existência. O medo de aceitar a responsabilidade que vem com novo nível de percepção e de clareza mental, de consciência, em respeito a si mesmo, em respeito ao mundo. O medo de renascer, de renovar, de recomeçar, de reempezar, quizás. Verdadeiramente renascer, como dizia Rolando Toro, em vitalidade, em percepção, em ternura. Viver em mundo mais amplo, mais mágico, mais completo. Essa é a grande dança da vida, que é a nossa dança também. Não dançamos aislados, dançamos como parte de uma grande dança.
Somos notas musicales de uma gran sinfonia e bailamos nosso sonido etéreo e quizás fugaz dentro de uma música eterna. Nossa eternidade permanece como parte da totalidade. Pero o medo é a causa de e o resultado de uma desorganização e de la repressão e de estar apartados de los instintos, de los impulsos internos de nossa vida instintiva. Nós generamos, ao separar-nos de nossa vida instintiva, da corporeidade e, por lo tanto, de nós mesmos, generamos esta cadena que nos impide crescer, que é nosso destino. Vou usar a palavra sem nenhuma conotação metafísica. Um destino construído em cada passo, em cada momento. O que ocorre quando nos vemos e estamos todos mais ou menos dominados por el medo? El medo nos habita, hace palpitar el coração, diminui a claridade mental. Não podemos perceber com clareza, nem pensar com clareza, dominados por el medo. El medo genera uma constrição general no organismo. O que ocorre é uma diminuição de nossa energia vital e a desorganização do processo de desenvolvimento como resultado desse tensionamento general. A constrição do organismo, que é sentido como um estado de intensa e escondido dolor. E grande sofrimento interno que não permite à pessoa, que não nos permite acceder a estados mais integrados de vivência e de plenitude. Os medos é necessário desafiá-los. Há um equívoco, me parece um equívoco básico de interpretação. Os humanos traduzimos o medo como um lugar de segurança. Os humanos interpretaram han interpretado o medo como um lugar que pode generar segurança. Os humanos estão interessados em la segurança através do medo e não em la vida plena, intensa, emocionante, mais allá do medo, pero também cerca a los límites de las possibilidades, al límite del possível. Aí, onde genera uma alta intensidade em la existência e surge o medo. O medo, em la origem desse desequilíbrio e dessa desorganização humana, seja de caráter vivencial, afetivo ou existencial, se encontra o medo à dor, ao dolor. Deixe-me encontrar aqui. O medo, mais do que o resultado de um processo natural, de um impulso natural, o medo é o resultado de processo de repressão e aprendizagem. O sentimento desarrollado com a negação de menos-valia e de desvalorização. O medo não parece ter origem instintiva. Um ninho não nasce com medo, não tem medo. Pero a cultura humana, incluso a psicologia, interpreta huir-se como medo, huir-se de uma situação, por exemplo. Pero observemos com mais cuidado que o instinto é um instinto de luta e huida. A preparação corporal é a mesma para lutar e para huir. Então, quando nós interpretamos o ato de avançar e aceitar o desafio e lutar como coragem, e o ato de huir como medo, é um equívoco grave, porque a preparação neuronal, hormonal,
a misma, não pode dar origem a duas emoções diferentes. Então, no mundo animal, quando um animal huye de outro, não lo huye por medo, lo huye como uma forma de luta. Huir é uma maneira de lutar quando o oponente é mais forte. E não há medo aí. É um ato de coragem. A preparação adrenérgica mediatizada por el sistema límbico que genera a possibilidade tanto de lutar de uma maneira como de exercer energia de outra maneira. Pero el massacre desde sempre da autoestima e do valor intrínseco, do valor interno, a diminuição da autonomia e da liberdade, a sobreproteção, a negação do movimento, da exploração, da experimentação corporal espacial através do movimento, a exploração do diferente, genera isso que chamamos medo. O medo é em si mesmo um sentimento de menos-valia que constringe todo o organismo no sentido de parálise. Tanto parálise corporal quanto parálise mental. É uma emoção paralisante e desorganizadora. Pode conduzir à imobilização, ao conformismo, à submissão, ao retraimento. As pessoas chamam timidez. Timidez não é medo exatamente. E há uma espécie de subserviência, ou seja, a incapacidade de pensar por si mesmo, de sentir por si mesmo, de assumir os próprios sentimentos como valorosos e aceitar subservientemente ideias e posturas que vêm desde afuera. Pero o medo pode conduzir também a um sentido de rebeldia, a ruptura desorganizada e explosiva e catártica de agressividade, sem realmente estar conectado de uma maneira integrada com os sentidos internos. Esse estado de constrição generalizada leva à condição de desorganização biológica, altera-se o equilíbrio neurovegetativo, se desorganiza a estrutura seletiva da vida, que nos permite acercar-nos àquilo que nutre e alejar-nos daquilo que nos desorganiza, que nos envenena. E ocorre um tensionamento general no corpo-mente, generando um estado de alerta e estresse constante. Altera-se também a percepção e a capacidade de discernimento devido às vivências anteriores traídas para o momento presente em la percepção, no processamento da percepção e em la simbolização daquilo que é percebido. Ou seja, o medo involucra toda a existência. A pessoa não vive em um mundo isento, em um mundo livre. Ela vive em um mundo tenido de medo. E se considera que o medo é parte da vida. O medo é a si mesmo, é normal. Pero não, o medo não é normal. O medo é uma negação da vida, uma negação da autonomia da existência. O medo do ninho é o medo da madre que tem medo que o ninho se lastime por algum motivo. O ninho se cai e está bem, é um juego, pero a madre hace de uma caída um drama. E quando se acerca com aquela cara de susto, de espanto, o ninho começa a chorar. Ele aprende o medo no campo anímico imediato da família, basicamente, e depois essa estrutura de negação de si mesmo como menos-valia, como incapacidade de ser capaz de fazer as coisas. É reforçado cotidianamente em las escolas, em las estruturas sociais,
en los valores culturales. El miedo es parte de la vida de todos nosotros. Y se diz que el miedo es parte del instinto de sobrevivencia. Yo no sé si es así o no, pero yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo puede una emoción paralizante, disminuidora de potencial, disminuidora de la vitalidad, ser responsable por la conservación de la vida? El miedo no es una emoción de confianza en ninguna circunstancia. Hay que respetar el miedo porque él existe dentro de las personas que sienten miedo. Entonces no se trata de romper el miedo con esa llamada valentía, pero de respetar las posibilidades progresivamente, visitar el campo del miedo y ver que el miedo es una creencia, no más que eso. Pero como la mente influencia tanto el funcionamiento corporal, el miedo asume existencia concreta, corporificada. Entonces, às vezes sentimos, incluso en las clases de biodanza, sentimos algo diferente que palpita el corazón y más do que rapidamente chamamos a isso medo. Pero não sabemos se é medo ou não. Quizás seja sentimento, uma emoção que nunca hayamos sentido antes. Pero quando lhe damos nome e la chamamos medo, transformamos algo novo que poderia abrir uma porta nova de percepção, la transformamos en el viejo conocido y muchas veces no percibido miedo. La tensión corporal, así como el miedo, salen del campo de la percepción cuando muy estabilizado el proceso. La estructura neuronal, los umbrales de funcionamiento neuronales no paran de percibir la tensión corporal. Entonces es necesario mucho más energía neuronal, descargas eléctricas para poner un músculo tensionado para funcionar. La persona no sabe que está tensa, no sabe que está dominada por el miedo. El miedo se vuelve una cosa común y aceptada. Gastamos mucho más energía para funcionar cuando el miedo nos habita. Rolando Toro propõe que o medo de perder a si mesmo se apresenta através de 4 medos básicos e suas derivações. São esses: o medo à vida, o medo ao amor e ao contato, o medo à expressão de si mesmo no mundo e o medo ao primitivo e ao instintivo. Rolando agrega, todavia, o que ele diz ser o mais sutil de los medos e quizás o mais importante, o mais forte, que é o medo à própria grandeza. Grandeza essa que é inscrita no ser como um dato primordial. O medo faz parecer e crer que a vida parezca um labirinto assustador. Não sabemos para onde ir, não sabemos por onde movermos. Pero o labirinto, próprio labirinto, é generado por ele mesmo. O habitante do labirinto, o minotauro, é a expressão de nossos instintos represados. Então, o medo grande é encontrar o impulso primordial, encontrar o instinto, encontrar o minotauro. Pero não se trata de matá-lo, se trata de fazer amistade com ele. A tragédia de nossa civilização ocidental ocorreu, uma delas, quando Teseu mata o minotauro. A saúde da humanidade necessita o minotauro vivo. Essa força não controlada corticalmente. Apolo necessita Dionísio. Dionísio é a possibilidade da lucidez humana. Não é Apolo a consciência lúcida. Apolo é a consciência cotidiana sofisticada del yo. E Dionísio é
el mundo obscuro de la lucidez no verbal, el mundo del submundo, el mundo del instinto, el mundo del sentir. Ahora, no sé cómo estamos en el tiempo. ¿Alguien me puede decir el tiempo? Estamos bien, Sancler, vamos por 20 minutos, quedan 20 minutos de tu exposición y el resto en preguntas. Sí. Ahora, foi dito que o medo é o medo ao dolor. Não queremos dolor, não? Queremos alegria per sempre, pero não queremos dolor. Pero a vida é um dinamismo em que bem-estar e mal-estar existem simultaneamente e muitas vezes, ou quase sempre, essas concepções não são absolutas. O que pode ser bem para uma pessoa pode não ser tão bem para outra pessoa. Então, o dolor e o bem-estar existem, são parte da vida. O dolor é uma emoção válida, é a expressão do organismo diante de um choque, um golpe. Agora, sofrimento é outra coisa. Sofrimento é a submissão mental e o apego a um hecho que haya causado dolor. Pero quando esse dolor não é vivido, não é transmutado e não é aceitado, e permanece no tempo, esse dolor se cronifica, e esse dolor cronificado é o sofrimento. É o sentimento de dolor que nos habita, que nem é mais percebido. O dolor de sofrer, o dolor de ter tensão muscular, o dolor de não funcionar organicamente de maneira integrada. A permanência no estado mental de dolor com sentido de autocompaixão ou de autocomiseração, como se diz, e a busca de reconhecimento, conforto, validação. Então, muitas vezes, as pessoas cultivam o dolor, cultivam o medo para serem reconhecidos. Esse sentido de pobrecito, que não puedo. E, claro, sempre aparece um salvador. Quando há uma vítima da existência, sempre há um salvador que passa a mão na cabeça e diz: pobrecito, as coisas vão melhorar. Tudo está bem. O sofrimento é cronificação de dolor negado, não de dolor vivido. Ou escondida por algum motivo. E dolor crônica não é expressado no momento em que ocorre. Como toda emoção que se transmuta no movimento pleno de sentido, o dolor se dissolve na vivência do dolor. O dolor se vuelve um problema porque é negado, mas se é aceitado, é como outra emoção qualquer. Lo expressamos em movimento pleno de sentido, que é dança, e as moléculas dessa emoção se dissolvem, se quebram, se rompem, se transmutam. O dolor é sempre físico, um choque, um corte, uma fratura. Dolor psicológico ou afetiva, a perda, a ruptura, o abandono, são também dolores corporais. Não há dolor no alma. A chamada dolor mental duele no corpo, de acordo com a simbolização e o significado que a mente confere a hechos e movimentos de acercamento ou de alejamento. O dolor afetivo parece ser fundado no sentido de apego a um determinado fenômeno, a uma determinada pessoa, e não devido ao fenômeno em si. Não sofro porque a pessoa amada se vá. Sofro porque estou apegado a essa pessoa que se vá. E não posso aceitar que se vá. Os dolores do ego, da autoimportância, da separatividade, do abandono, da solitude, do apego a resquícios de afeto.
dolor de la represión que genera presión interna y rabia contenida. La rabia tiene componente de miedo y dolor y puede volverse sufrimiento, pena de sí mismo, agresividad, dificultades internas y de relacionamiento social. La no aceptación del dolor puede resultar en una expresión crónica como sufrimiento, que es una especie de exilio de la vida, exilio del placer, de la plenitud, del gozo de vivir, del éxtasis. La persona se siente miserable, la última de las personas. Los procesos de desorganización se intensifican progressivamente em dissociação, logo a desagregação, que já é bastante psicótico, a fragmentação, a desintegração e a morte do sistema. A pessoa, o processo de desorganização, dissociação, é um processo lento de morte. Não de morte no sentido absoluto, de morte no sentido do não funcionamento do sistema biológico. Por outro lado, podemos questionar a legitimidade do medo, que causa dolor e desorganização. Mirar com atenção e atentar para a origem do medo. O medo não parece ser inato e biológico. No mundo humano, o medo é aprendido no campo anímico da família, da cultura, através da negação e da explotação, do desenvolvimento de habilidades e do próprio valor. A negação do próprio valor. As possibilidades de movimento, a energia, as situações de intensidade, de descobrir a si mesmo, os próprios potenciais e habilidades, só são descobertos em lugares de alta energia, em situações limítrofes. E se o medo não permite chegar aí, nunca vamos aprender sobre nós outros, não vamos crescer. O medo é a incapacidade de realizar por não se sentir capaz de realizar. Uma resposta neurológica, mental e social aprendida em vivências de menos-valia. A não aceitação, o alejamento. A conexão ao instinto, aceitar o instinto e encontrá-lo como um minotauro peligroso, que não o é, no labirinto onde está encerrado, que é a própria pessoa e sua vida cotidiana. O coragem é fundamental para dar esse passo em direção a si mesmo. E a transmutação, a transformação de los mandatos antigos e as sensações de incapacidade, de fragilidade. Incluso, toda vez que usamos esse tipo de palavra, esse tipo de sintaxe, de semântica, estamos atualizando medos. Os alunos de biodança adoram dizer que estão muito fragilizados. Não estão fragilizados. Uma vivência não tem o poder de fragilizar uma pessoa. A pessoa está mais sensível, mais sensibilizada e diz que está fragilizada. Quando diz que está fragilizada, se vuelve fragilizada. O coragem é fundamental para dar esse passo mais allá. Coragem, menos como força de enfrentamento e luta, e mais como força de aceitação e de ação nutritiva. A ação de coração, como indica a própria palavra. Coragem, aceitação e levedade são os instrumentos para ele caminhar em direção a encontrar vivências que revelam a autêntica, espontânea e natural expressão de si mesmo, em plenitude e êxtase. Há um esquema de pecado que me gostaria de compartilhar com vocês, elaborado por Rolando Toro, que nesse momento hago um tributo a Dom Rolando Toro, não somente por a pessoa incrível, genial e transgressora, um pouco alucinada que era,
de altíssima sensibilidade, um afeto imensamente desarrollado, mas por la biodança, por la criação da biodança, que ha movido e comovido a vida de tantos de miles de pessoas em todo o mundo. Então, eu deixo aqui um tributo eterno a Rolando Toro. Pero la represión es el motivo y el origen del pecado, del errado, del tabú. Esses conceitos não fazem sentido onde não há repressão. O pecado, o errado e o tabú generam medo. E o medo reforça o sentido de pecado, de errado e de tabú. Esses sentidos pecaminosos, não necessito nombrar os pecados, que são praticamente todos níveis intensos de emoções humanas, generam culpa. A ruptura do valor do pecado ou de um valor social genera culpa, que é hija del miedo, uma das duas hijas principais del miedo. La outra é a vergüenza. Pero dominado por la culpa, que é uma emoção que aplasta, a pessoa se sente amassada por el peso de la culpa. Necessita expiação, pagamento. Então, se rompemos o dogma do pecado e nos sentimos culpables, através de uma espécie de pagamento ou expiação, de autopunição, podemos recuperar a dignidade. Observa que é um esquema absurdo, que a divinidade se pueda complacer com o sentido de autopunição desses que são considerados seus filhos, hechos a la imagen y semejanza. Bien, eu considero que há uma espécie de família terrível, para terminar, em que o padre é o medo, todo-poderoso medo, que, de um ponto de vista, seria responsável por, quizás, a maior parte, quizás toda a enfermidade humana, de uma maneira ou de outra. O medo debilita o sistema imunológico, o medo altera o funcionamento orgânico, o medo modifica a percepção, o medo obscurece a mente, o medo paralisa a consciência, densifica a consciência. Então, o medo, cuja consorte, sua irmã, é o mesmo medo travestido de rabia. A rabia é o medo que ataca, agride violentamente uma fonte de desconforto ou de medo mesmo, antes de qualquer coisa, a priori. A rabia não tem motivo para agredir. A rabia agride o diferente porque o diferente genera medo. Então, o próprio medo atacando a si mesmo. As duas hijas principais são a culpa e a vergüenza. Então, volviendo, o medo paralisa mentalmente, corporalmente, organicamente, homeostaticamente, perceptivamente. A rabia ciega. É uma descarga tão potente de adrenalina que a pessoa não vê nada. Não tome nunca nenhuma decisão dominadas por la rabia nem por el medo. La culpa, esse sentido de ruptura das regras pseudonaturais,
que hace com que a pessoa se sinta um outcast, um exilado, e que necessita expiação. A culpa aplasta. E a vergüenza, o sentido, a sensação de um algo, de um hecho, de um evento, de uma vivência não aceptada, não confessável, muitas vezes não confessável nem para si mesmo. E a vergüenza retorce. Então, essa é a família terrível que domina o mundo psíquico mental de milhares de pessoas no mundo. Porque creem que é a si mesmo, que é normal, que está bem. E não está bem. A civilização em que habitamos é uma civilização enferma. As instituições são instituições enfermas. As mentes que generam as instituições, o movimento sociocultural, são mentes dissociadas, em sua grande maioria. Enfim, o sistema civilizatório humano é um sistema nitidamente decadente. Como dizia Rolando Toro, uma civilização enferma. É necessário recuperar as forças e os movimentos generadores de vida. Ir mais allá do medo, com abertura, levedade, com ações de nutrição de coração. Aprender realmente a ver o outro, a outra pessoa, o outro, o mundo, a natureza. Acercar-se ao outro. Tocar o outro, encontrar-se com ele, mirá-lo, mirar adentro, ver o alma, o campo anímico que anima aquele ser. Com essa ação amorosa de compaixão, surge o conhecimento da consciência, a chamada iluminação, a possibilidade de iluminar a vida das outras pessoas e a própria vida com a claridade da percepção, com a claridade do conhecimento. Muito bem, muito bem. O medo não é tão importante que mereça dominar toda a nossa vida. Eu diria que o medo é uma das mais grandes ilusões, pero que existe. Pero o único lugar que existe o medo é dentro do coração das pessoas que sentem medo. Existe a possibilidade de viver mais allá do medo. Com o desenvolvimento integrado das 5 linhas de vivência, o fortalecimento do sentido de ser nesse mundo, um ser de consciência, um ser de sentimento, habitar espaços mais allá do medo, espaços de plenitude, espaços de êxtase. Como dizia o viejo Rolando Toro, o gozo de viver, o espaço da percepção da sacralidade da existência. E por aqui me quedo, meus amigos. Muitas graças. Um abraço grande a vocês todos. Gracias, Saint-Clair. Excelente toda tu sabiduría. Y queda abierto el espacio para las preguntas. Nelson, si me apoyas, por favor levanten la mano y allí vamos dando entrada para que pregunten, por favor. Merce, Milagro Frigera tiene la mano levantada. Milagro, adelante, mi amor. Ajá, sí, gracias. Que abra su micrófono, pues, y entonces... Bueno, realmente no tenía la mano levantada, pero no creo que existan las casualidades, ¿no? Yo hice mi tesis sobre del sufrimiento a la plenitud y me ha dado una respuesta extraordinaria y maravillosa porque yo hice esa tesis. De tanto dolor llegué al sufrimiento y precisamente estando en biodanza me ha cambiado esa conducta y esa programación. Hoy recibí la respuesta al título de mi monografía. Gracias. Profundamente agradecida.
Gracias. Ok. ¿Quién más tiene preguntas? Abra su micrófono, por favor, y se expresa. Me encantaría escuchar alguna pregunta de ustedes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, Sancler. Espero que estés muy bien. Bueno, te veo muy bien. Mira, desde Barquisimeto, Venezuela. Sabes que entendiendo ese miedo, como lo explicas, y un poco tomando esos arquetipos o ese inconsciente colectivo donde existe un miedo, por ejemplo, caso Venezuela, en donde se percibe esa energía del miedo, en donde se ve en la mirada del otro mucho miedo. Yo como biodanzante, ¿qué pudiera hacer, en palabras sencillas, para que esa energía en esta cotidianidad donde estamos viendo clases online, en donde no hay ese contacto, que esa energía no me arrope en su totalidad? Porque por mucho que se haga, venir a la conciencia, está bien, estoy identificando el miedo, hay una parte de ese inconsciente colectivo que pareciera inevitable. Entonces, ¿qué me puedes decir al respecto? Primeiro é que a ser consciente um conflito não lo resuelve. A ser consciente o medo não lo cambia. Tu simplesmente sigue uma pessoa medrosa e ilustrada, vamos dizer assim. Como dizia Rolando Toro, um neurótico ilustrado. A maneira é exercitar a autêntica presença, porque em la autêntica presença não há medo. A presença espontânea e natural não é dominada por el medo. Não se permitir ser dominado por las fuerzas de la desorganização, sejam elas lo que forem, ser um regime político, econômico desorganizado, ser uma família desorganizada. Não há que aceitar, não há que ser conivente, não há que ser cúmplice com as forças que te matam a ti mesmo. Há que ser transgressor e revolucionário, sempre e todos os dias. Pero no sentido verdadeiro, que é a revolução do amor. Ser nutritiva. A palavra amor, às vezes, adquire uma conotação um pouco estereotipada. Pero ser nutritiva. Gestos, exercitar gestos de nutrição. Gestos de cuidado com toda a vida. E de pouco a pouco, tu campo anímico cambia. Já não és dominado por ele. O campo anímico é um nome verdadeiro para isso que se chama metafisicamente, as religiões chamam de alma, sem saber do que estão falando. É um campo de organização emocional que te construi a ti mesmo e que é construído por ti mesmo. Esse campo anímico determina o nível de funcionamento orgânico do corpo e do funcionamento da mente e da consciência. Então, nesse momento de opressão, seja política, econômica ou sanitária, não aceitar o medo como antídoto, porque o medo não é antídoto para nada. Tu não vais lograr segurança através do medo. Vais lograr subserviência, condicionamento, pero não libertar. Então, o hecho é que crescer demanda energia, crescer demanda coragem, valentia. E o próprio estilo de vida, às vezes, não genera energia suficiente para a pessoa crescer. Então, o cambio no estilo de vida não é um proselitismo, é uma necessidade para que a pessoa tenha energia para ir mais allá de algo como o medo, por exemplo. Ser simples, natural, autêntica. E fazer aquilo que tienes que fazer, o que sientes que tienes que fazer. Ser autônoma, ser livre. E assumir as responsabilidades da liberdade, porque não há liberdade sem responsabilidade.
Gracias. Gracias, Sancler. María Teresa, Susana Montesinos y luego Carlos tienen sus manos levantadas. Primero María Teresa, Susana ya abriste. Ajá. ¿Quién? Susana, ¿ya abriste? Habla. Sí, ajá, sí, es que mi hijo prendió la licuadora ahorita y tuve que cerrar el micrófono, pero sí, trascender los miedos. A nosotros, bueno, en lo particular, pues trato de estar en la presencia y estar muy atenta, más me he observado temblando de miedo. Y hay un miedo también, como dice Nuris, que iba mucho mi pregunta, sobre el miedo colectivo. El miedo colectivo, cómo sobre todo los que vivimos en una urbe y que nos llegan informaciones y tratos, el relacionarnos con nuestra propia familia, que de pronto están en Matrix de los mientos, de esos, incluso de sentir abandono es un miento, porque nunca hemos estado abandonados. Pero lo que me gustaría es esa fórmula, esa herramienta, esa trascendencia del miedo a través de esa presencia e incluso siendo nosotros los observadores, nos hemos observado temblando. No sé si me puedo explicar. Por más consciente que yo pueda estar en un momento determinado, en circunstancias específicas, pues me he conseguido temblando. Yo no indico ni busco ser observador de nada. Porque o observador é aquele que mantém a separação e a objetificação do mundo. Por mais sutil que seja o observador, ele vai sempre manter a distância para observar. Então, a observação de si mesmo não é caminho evolutivo. É apresentado muitas vezes como caminho evolutivo, como caminho espiritual. Mas a observação mantém a dualidade. Então, se há unidade, não há observação, há puro sentir. Tu sentes e sabes, não é necessário que observes. Compreende? Tu não é necessário que observes tu amor, tu já estás vivendo o amor, já sabes o que é. Acéptalo. Não observe tu medo, acéptalo. O primeiro passo para transmutar qualquer emoção é a aceitação. Não há como cambiar se não aceitas que estás. Então, sem elaborar muito, não há que pensar demasiado, não há que hacerlo consciente. A biodança não propõe a ser consciente o inconsciente. A biodança propõe vivenciar o momento de maneira integrada e profunda, e a própria vivência transmuta, transforma as estruturas vivenciais e os reflexos mentais generados por la vivência mesma. A vivência genera cognição, genera conhecimento, que é um conhecimento pré-verbal. O conhecimento não é solamente nem necessariamente aquele conhecimento de tu mesmo quando tu dizes algo em la mente ou em la boca, em la palavra, e tu escutas o conceito. Esse não é o conhecimento. O conhecimento é aquilo que generou a enunciação do conceito. O conhecimento é pré-verbal. E ele vem da vivência sempre. O conhecimento não está na palavra. A palavra é a ordenação do conhecimento, ou muitas vezes uma informação que pode, eventualmente, em algum momento, se transformar em conhecimento. Por outro lado, transcender o medo não significa deixar o medo, negá-lo. O medo existe por la negação. Transcender significa aceitar, viver, transmutar e integrá-lo e diferenciar para outro nível. Então, quando há cambio na homeostase do organismo, na estrutura da consciência, cambia a percepção,
o mundo, cambia a percepção de si, cambiam os medos. Um certo nível de consciência tem medo a fantasmas. Outro nível de consciência encontra os fantasmas graciosos, porque são histórias, não são verdadeiros. Não são percepções como fantasmas, não. Fantasma é uma percepção mágica, que empresta esse nome fantasmas a algo desconhecido. Então, os medos também habitam o nível de desenvolvimento da pessoa. A pessoa vai cambiando e vai cambiando os medos, até que um dia, quizás, ela pueda vir a perceber que já não tem medo. Por que medo? Não é necessário. Ao invés de validação por tapita na cabeça, pobrecito, a validação por el valor, por la autonomia, por la presença, por el poder, por la energia, por la autonomia, por la consciência. Isso. Gracias, Sancler. Carlos, por favor. Gracias. Quem é a próxima pessoa? Carlos está con la mano levantada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo estoy por aquí. Hola, Sancler, querido. Hola, Acá estoy. Teresa. ¿Cómo estás, mi amor? Y escuchándote, vengo de esos ambientes familiares llenos de ese ánimos de miedo y de rabia, donde la rabia era injustificada, era, como explicabas antes, una manera de reaccionar ante el miedo y de retroalimentarlo. Y siempre encontré un espacio donde escapar de esos ánimos familiares y en el arte, en la emoción de la poesía, de la danza, transmuté y sigo transmutando todas esas vivencias. Y ahorita pensando en los juegos, me imaginaba ese desafío continuo ante la vida, que es ya pasar a un esquema donde no me veo con miedo ante el miedo, sino haciendo las cosas. Es como un impulso vital, como una actitud, inclusive a veces infantil, de salir a la vida, a vivir y a defenderme y a transitar sin miedo, ¿no? Es como hablar y después pensar qué fue lo que dije. Entonces, celebro tus palabras y con toda la emoción de encontrarte, porque te quiero inmensamente. Gracias por esta forma, porque siempre nos han inculcado que el miedo es una emoción básica para la protección de la especie. Y mirada desde donde lo estamos viendo ahorita contigo, es totalmente errado que el miedo me pueda proteger cuando el miedo me paraliza y me inhabilita de todas las formas en que tú nos has acabado de expresar. El miedo es una manera de dominar a las personas, de dominar la conciencia, de dominar el cuerpo, de aprisionar el cuerpo, de restringir el movimiento, de restringir la autonomía, la libertad, el propio pensamiento, la creatividad. Gran parte de las llamadas religiones se utilizan del miedo y de técnicas de desarrollo mental para dominar la conciencia de las personas a través del miedo. Las personas buscan salvación, quieren salvarse del miedo del infierno, del miedo de la muerte, del miedo de la no permanencia, del miedo de no tener comida mañana, del miedo del coronavirus, del miedo de no funcionar en la existencia, miedo de vivir, miedo de morir, miedo de salir de la casa, miedo de la violencia, miedo de la no violencia. Entonces,
as religiões sabem muito bem disso e sabem também utilizar isso muito bem. É claro que não são religiões verdadeiras essas que manipulam com o medo da pessoa. A verdadeira religião, ou as verdadeiras, são religare, são práticas de religare, de vinculação com a unidade interna e externa. Se não há práticas de religare, não há verdadeira religião. E a dominação da mente através da crença e do medo é, na verdade, está um pouco lejos do que seria realmente religião. Gracias, Sancler. Ya el tiempo se nos está acabando. Yo quería expresar algo. Ah, ya va, pero es que hay otras personas antes, y está Xiomara Jaimes, y con la intervención y la pregunta de Xiomara, pues ya estamos cerrando en el tiempo que ya se nos está agotando. Que tenía la mano levantada. Buenas tardes. Hola. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí. Buenas tardes. Bueno. Hola, Sancler. Quería hacer un comentario. O sea, tú estás hablando de un miedo que es transmutable. Un miedo que pudiéramos decir que es reconocible por parte de quien lo siente y accede a transmutarlo. Pero no sé si en otros países del mundo, pero en Venezuela, el caso de Venezuela, que es bastante particular y grave, a mi parecer, he percibido que hay un miedo, no sé cómo llamarlo, o sea, es un miedo que es usado como una droga, o sea, funciona como una droga. O sea, la gente se aferra a ese miedo y lo ve como su garantía de seguridad. Y no aceptan de ninguna manera que puede ser modificado. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿cómo manejamos ese miedo? ¿Cómo le llegamos a esas personas que de ninguna manera no aceptan ni siquiera que te acerques, ni siquiera que le digas que hay otra posibilidad? Bom, eu não diria nada em respeito ao medo. Se estás falando de biodança, o que haria seria desenvolver as qualidades básicas de vida da pessoa, recuperar ímpeto vital, recuperar algum nível de integração de movimento, que a pessoa aprenda a expressar-se com uma certa sinceridade, com uma certa liberdade, autenticidade. Não me vincularia a falar dessas coisas mais profundas, nem mencioná-las. Seguiria o conselho de Rolando Toro. Prender a luz é mais econômico e mais rápido do que revolver a oscuridade. Então, usar a energia para prender a luz de pouco a pouco, de passo a passo, de momento a momento, de vivência a vivência, de persona a persona. Todo o tempo é a dança. A dança não termina. A dança da vida é nossa vida. E todos os atos nossos contam como importantes. Então, seguir a dança. Não há alguém que te dê uma consigna, dê uma consigna para si mesmo. Não há música, respire. Seja autêntico. Exercite seu potencial de pessoa humana digna neste mundo. Gracias. Bueno, gracias, Sancler. Excelente esta Gracias. conferencia llena de tanta sabiduría. Bueno, y en el nombre del comité directivo de ADEFABI seguimos compartiendo nuestra agenda y muchas gracias a todos. Gracias, Sancler, y a toda la audiencia. Muchas gracias.